Historinha fantástica da Maria Fumaça. Antigamente, quando ainda não existia a nossa cidade de Garapé-Açu, o que havia aqui era uma imensa floresta, tão imensa que praticamente ia de Belém até a cidade de Bragança. Nesse tempo, quem habitava essas terras eram somente os índios e alguns poucos caboclos que construíam suas casinhas na beira dos rios e igarapés. No meio da grande floresta havia também uma grande árvore que era considerada a rainha da floresta. Ela era imensa, seu tronco, seus galhos e suas raízes eram gigantes. As araras, os macacos, o bicho-preguiça e outros passarinhos adoravam ficar entre as folhagens e faziam ali seus ninhos. A onça-pintada gostava de tirar uma soneca na grande sombra da samaúma. E o pequeno índiozinho Tembé, que brincava de caçar na mata, ficava admirando a grandeza daquela árvore. Diziam também que o curupira, um ser encantado que protegia a floresta, morava entre as raízes da samaúma. Certo dia, o governador do Pará decidiu ocupar as terras cobertas pela floresta. Ele achava que aquelas terras deveriam ser usadas para produzir alimentos e para a criação de gado. Para isso, ele trouxe várias famílias de agricultores e comerciantes que vieram da Espanha e de Portugal. O governo mandava muitos homens abrirem estradas no meio da floresta e doava os terrenos para os colonos espanhóis e portugueses. Quando recebiam os terrenos, os colonos construíam suas casas e começaram a plantar feijão, mandioca, milho, arroz e também passaram a criar gado. Foi assim que começou a se formar a cidade de Garapé-Açu. Pouco a pouco foi chegando mais gente e aumentando o número de casas até se formar uma vila. A samaúma, as araras, os macacos, o bicho-preguiça e a onça-pintada ficavam espantados com toda aquela gente que chegava, derrubando árvores e abrindo estradas pelo meio da floresta. O índiozinho Tembé ficava olhando tudo escondido na mata. O curupira, muito revoltado com aquela ocupação, de vez em quando dava sustos nos homens tentando proteger sua floresta. Mas não tinha jeito. A vila foi crescendo, crescendo, até se tornar uma pequena cidade que passou a ser chamada de Igarapé-Açu. Naquele tempo, não havia estradas asfaltadas, só havia caminhos para chegar até Belém. As pessoas tinham que ir a cavalo e transportavam seus produtos em mulas. A viagem era cansativa, perigosa e durava dias. Para resolver esse problema, o governador mandou construir uma estrada de ferro, de Belém até a cidade de Bragança. Por essa estrada de ferro, deveriam passar os trens para transportar as pessoas e seus produtos. Os trens da estrada de ferro eram movidos a lenha. Quando a lenha era queimada, produzia o vapor que fazia o trem se mover por cima dos trilhos de ferro, soltando muita fumaça. Por isso, passaram a chamá-lo de Maria Fumaça. A samaúma, os pássaros, os macaquinhos, o bicho-preguiça e a onça-pintada, junto com o curupira e o índiozinho Tembé, correram assustados quando viram aquela máquina soltando fumaça pelo meio da floresta. Mas depois foram se acalmando, se aproximaram para ver mais de perto. Quando viu as criaturas da floresta olhando desconfiadas, a Maria Fumaça sorriu e fez: "Piuí!"
As criaturas tomaram outro susto, mas depois caíram na gargalhada, porque acharam engraçado aquele apito. A partir daquele dia, Maria Fumaça e as criaturas da floresta tornaram-se amigos. Todos os dias eles vinham para vê-la passar, cheia de gente e de produtos, bem debaixo da samaumeira, soltando aquele fumaceiro e saudando a todos com aquele apito engraçado. Piuí, piuí, e seguia na direção da Ponte do Livramento, onde parava para beber água. As criaturas da floresta ainda viviam bem. Ainda havia muitas árvores, com frutas para os bichos se alimentarem e para fazerem seus ninhos. A onça-pintada ainda reinava entre os animais. O curupira ainda fazia suas travessuras e o índiozinho Tembé ainda brincava de caçar com sua flecha de guarumã. A Samaúma era como uma grande mãe de braços abertos para acolher a todos. Maria Fumaça sentia-se feliz por levar os passageiros e seus produtos de uma cidade para outra. Mas ela gostava mesmo era de chegar a Igarapé-Açu. Quando parava na estação, algumas pessoas desembarcavam e outras embarcavam. Alguns aproveitavam para ir ao Mercado Velho. Quando o maquinista dava o comando de partida, Maria Fumaça soltava aquele apito, piuí, e todos saíam correndo para não perder a viagem. Maria Fumaça ria daquela algazarra. Mas, depois de um tempo, um homem chamado Ford inventou o primeiro carro. Muitos outros carros foram inventados depois, e com isso foram sendo construídas estradas onde havia caminhos. Com a descoberta da borracha, inventaram também os pneus de ar, e os carros foram se transformando cada vez mais velozes. Maria Fumaça não sabia, mas os homens do governo começaram a achar que ela era lenta demais e que, com os carros, as pessoas e os produtos poderiam ser transportados mais rapidamente. Foi então que começaram a fazer um plano para acabar com a estrada de ferro. Construíram uma grande estrada de asfalto para os carros correrem melhor. Para transportar os passageiros, inventaram um veículo chamado pau de arara. O pau de arara era chamado assim porque carregava várias pessoas de uma só vez em bancos de madeira. Aos poucos, os paus de arara foram tomando o lugar dos trens. Cada vez menos passageiros viajavam na Maria Fumaça. Seus amigos da floresta ficavam esperando ela passar, mas muitas vezes Maria Fumaça nem passava mais. Por fim, os homens do governo acabaram de vez com a estrada de ferro. Da última vez que as criaturas da floresta viram a Maria Fumaça passar, ela não estava sorrindo e seu apito já não era tão forte. Ele fazia apenas pi. Parecia pedir socorro, parecia se despedir. Aos poucos, a estrada de asfalto foi trazendo gente e máquinas. Derrubaram a grande floresta. Os pássaros voaram para longe. Os macaquinhos gritavam pulando para escapar das queimadas. A onça-pintada foi atropelada por um carro mais veloz que ela. O índiozinho Tembé desapareceu com seu povo. E o curupira já não aparece mais, porque não há mais floresta para ele guardar. Agora, só a Samaúma ainda sobrevive, e ela guarda consigo a bela história de uma certa Maria Fumaça e seu apito alegre, piuí. Quando relembra, ela sempre chora, sentindo saudades de um tempo tão bom.